Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje o pessoal do Mayhem votou e eles querem saber como é que a gente sabe que está entrando numa roubada dentro de uma seita, né? Porque às vezes a gente está lá, tem o grupo de estudos da internet, o grupo do Facebook, umas figuras carismáticas, aí você entra num grupo de estudos, e aí depois tem que rolar uma grana, né? E de repente você está raspando a cabeça e tomando remédios para aguardar a chegada de Ashtar Sheron, junto com o Reverendo Moon, né? Vai saber. Como é que a gente sabe se a ordem onde você está é séria e como é que a gente consegue identificar se você está num caminho perigoso, né? Então, para debater esse assunto polêmico hoje, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Participei de muito grupo de RPG onde eu não podia sair da sessão, tinha que varar a noite jogando, não podia estudar nada além de Dungeons and Dragons, GURPS era proibido e coisas do gênero. Isso era uma seita, será? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ó, pessoal, não é para usar esse vídeo aqui como aula de montar seita, não, tá? Do enoquiano.com.br, Johan. Boa noite, pessoal. O Robson falou, né, para não usar esse vídeo para desmontar a seita, mas se quiser, pode. Diretamente do Música do Quadrivium, Joel. Eu acho que eu vou descobrir que eu faço parte de várias seitas hoje e não sabia. E do nosso Correio e Tambores, André Correia. Saudações, venerável Marcelo. Hoje eu estou aqui para saber se eu vou participar também da próxima gravação ou se isso daqui também é uma seita. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala galera, tudo bem? Só para dar uma dica, uma coisa que já aconteceu comigo. Eu frequentava um lugar muito conceituado, até que um dia a coordenadora do lugar disse: só pode ficar aqui, não pode frequentar mais nenhum lugar. Eu dei um beijo no coração de todos e piquei minha mula. Sinal de seita, alerta de seita ativado. Eu tive um alerta de seita, assim, vários alertas de seitas na minha vida. Tinha uma muito tempo atrás, estava eu e o Adriano Camargo, que não era o herveiro, e a gente estava num grupo estudando, até que chegava num determinado grau que você era obrigado a largar todos os graus de todas as ordens que você fazia parte e ficar apenas nessa ordem. E aí foi quando eu fui embora. Quem vai começar a falar hoje? Quem quer começar esse assunto polêmico? Dar um exemplo ou levantar a Eu bola acho aí? que a definição de que é uma seita é legal para a gente começar, né? Vamos começar a tentar definir o que é uma seita? Qual é a diferença entre uma seita, uma religião e uma ordem? Eu acho que é a introdução, né? Paulo Bom, Jacobino. Não, acho que o Robson estava falando, ou ele só levantou a bola para eu cortar. eu só levantei a bola, pode cortar, amigo. Ah, beleza. Ah, Barça Jacobina. ah, bem, vamos começar. São várias definições, são várias diferenças, então não vou abordar todas, porque senão a gente vai passar uns 3 dias aqui só apontando diferença. Mas uma coisa que é um cerne disso é a questão da moral. Você vai pegar religião e ordens, ela geralmente ela estabelece uma moral dogmática, na qual você procura ter que seguir, e essa moral ela deve ser aplicada tanto dentro da instituição quanto fora da instituição. Ela é uma moral única. Significa que, você tem seus irmãos de ordem. Beleza. Por exemplo, quando a gente é iniciado numa determinada ordem, você começa a entender que, apesar de você ter os seus irmãos dessa ordem, toda a humanidade também é a sua irmã. Então, você deve tratar todos com devido respeito. Já quando você faz parte de uma seita, no geral, acontece uma inversão disso. Você tem uma moral da qual você aplica única e exclusivamente para os membros da ordem, enquanto para aqueles que estão do lado de fora da ordem, o seu comportamento não é igual àquele comportamento que seria para os seus irmãos ou companheiros de ordem. É claro que a gente também deve prestar atenção numa exceção, né? Dentro de determinadas religiões, assim como de ordens, existem conhecimentos que você não fala para o lado de fora, para quem é dito como profano.
porque você vai ter uma espécie de uma hierarquização de conhecimento da qual você tem que passar aos poucos. Isso não significa que você está tratando uma pessoa de fora com uma moral diferente. Significa apenas que você restringe o assunto sobre o que você fala com essas pessoas. Então, esse é um primeiro ponto no qual a gente pode se basear. Existem outros pontos, mas muito principalmente ligados à ideia de um líder carismático ou de uma figura de referência, né? Esse líder carismático na seita, você vai perceber que toda a instituição da seita gira em torno desse líder enquanto ele é encarnado. No momento em que ele canta para subir, existe uma mitificação desse ser que muita gente pode achar que pode se transformar numa religião, mas a gente já viu inicialmente uma diferenciação entre a religião e uma seita. A seita tende a ser mais fechada nesse sentido e a palavra desse líder carismático, ela se torna lei, ela se torna inviolável. Aquilo que ele fala é verdade, mesmo que ele se contradiga constantemente. E E é aí, Marcelo? importante colocar que, geralmente, quando esse líder carismático morre, essa seita costuma se dividir em seitas que passam a se odiar, né? Porque várias pessoas querem ser o próximo líder carismático, e aí acontece assim, tipo uma guerra. Se você pensa naquela guerra de máfia, você imagina que está mais ou menos por aí, né? E aí a ordem inicial ela se fragmenta, a menos que o cara seja já preparado e já comece a preparar um discípulo e tal, mas geralmente você tem dissidências e tal, então quando passa um líder carismático, vamos dizer assim, esse grupo costuma se fragmentar. E aí, só para concluir essa minha primeira pontuação, né, é interessante a gente perceber, né, que eu comentei sobre a questão da contradição no comportamento do líder carismático. Isso, ou até mesmo dentro da própria seita. Hoje em dia, tem muita gente que conhece, ou pelo menos já ouviu falar, de um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Caso você não conheça, já vou fazer um jabá aqui. Lá no canal do Pedra de Afiar, a gente tem um vídeo exclusivo que a gente explica sobre isso, e na descrição tem uma série de artigos científicos comentando sobre esse fenômeno. Dentro desse processo, há uma espécie de uma lavagem, dentro das seitas, há uma espécie de uma lavagem cerebral para fazer você acreditar em determinadas coisas. Né? Então, você sempre tem algo que vai acontecer e isso gera uma espécie de uma expectativa. Vai vir um Salvador, vai vir um Messias, o mundo vai acabar, vai acontecer alguma coisa nesse nível. Só que, aparentemente, né, a gente está aí vivendo o mundo já tem um bom tempo, né, sempre tem a seita do apocalíptica e o apocalipse aparentemente nunca chega. Ou chegou e a gente não percebeu, passou longe da nossa cabeça. Né? Quando acontece esses fatos, eles vão de encontro com aquilo que a seita prega, é natural que, diante do choque, algumas pessoas saiam. Mas o grosso da seita continua fazendo parte. Por quê? Ela passou tanto tempo acreditando em uma determinada coisa que é mais fácil ela deturpar aquilo que aconteceu do que aceitar que ela foi enganada. Então, no geral, ela tende a passar por processos de... Por exemplo, vamos pegar um exemplo que aconteceu, né, numa seita do fim do mundo, que falou que o mundo ia acabar, né, porque todo mundo era pecador e só os membros da seita iam sobreviver. Quando o mundo não acabou, automaticamente a seita arranjou uma desculpa e falou: não, o mundo não acabou porque a nossa fé foi tão grande que o mundo ganhou uma moratória. E aí as pessoas acreditaram nisso e não perceberam que, na verdade, não tinha nada a ver com o fato da fé dessas pessoas serem muito grande. Então, você sempre vai ter mudanças de paradigmas dentro daquela determinação da seita em si. Robson, Eu, desculpa interromper, Marcelo. A gente citou aqui seitas no Japão. Temos muitas. E eu falei de uma que foi considerada terrorista e você disse que uma acabou de ser abolida. Conta mais Bom, eu sobre vou isso. falar o nome porque foi mesmo, é notícia, é fato público, então eu posso falar. A Igreja da Unificação foi extinta no Japão por determinação do imperador e da Câmara dos Ministros, porque o ex-ministro Shinzo Abe foi assassinado
por conta de uma pessoa que teve sua vida e da sua família destruída economicamente por conta de doações feitas sob pressão por parte da seita para a mãe da pessoa que acabou doando tudo que a família tinha para essa seita. Então, como foi o ministro Shinzo Abe que chancelou a vinda desses caras para cá, quando a família ruiu e o cara se viu em desespero, ele cometeu o atentado que levou ao assassinato de Shinzo Abe. Visto isso, o Japão olhou e falou: não, essa seita realmente é perigosa. Por quê? Porque está extorquindo as pessoas, está levando ao empobrecimento da população e até mesmo a situações como essa. Vamos extinguir. Já houve a questão do gás sarin, já houve outras questões de movimentos extremistas aqui no Japão. Então, vamos dizer que o governo japonês atualmente está bastante atento com relação a esse tipo de movimento, por conta de políticas internacionais, inclusive por eventos recentes envolvendo até mesmo a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E como é que a gente faz? Eu vou dar um exemplo, então, da gente dar uma pequena exemplo usando as clifote, e aí depois a gente comenta. Eu estou louco para escutar o André falar da bruxaria. O que diferencia? Os covens podem virar seitas, né? Cara. Podem, e assim, muitos viram, né? A gente recebe, acho que já comentei com vocês sobre relatos de, de que, assim, as pessoas, é como o Paulo falou, né? A questão do líder carismático sempre tem, né? O currículo sempre é entregue com todas as suas qualidades. Ninguém entrega o currículo falando eu sou um bosta, né? E assim, as seitas elas também fazem esse movimento, né? Quais são as vantagens de você estar junto com a gente? Quais são os benefícios? O que que você vai aprender? Quais são a fraternidade? Acho que muita gente na bruxaria procura isso, o pertencimento. Acho que nas seitas, de forma geral, você abre mão da sua identidade para ter uma identidade coletiva. O indivíduo ele deixa de existir para que ele exista dentro de uma identidade compartilhada. E muita gente na bruxaria, a gente fala que a bruxaria ela é feita muito por pessoas que vivem à margem da sociedade, muitas pessoas que passam por preconceito, muitas pessoas que sofreram ou qualquer tipo de preconceito dentro da religião, dentro da família, enfim. Então, quando você encontra um grupo acolhedor dentro do paganismo, de forma geral, você se dedica, você acaba entregando muito do seu olhar para aquilo. E existem relatos seríssimos desde abuso sexual, trabalho análogo à escravidão, né? Tem gente que recebe quase ferro de boi, de verdade, não é brincadeira, de marca com ferro, né? Aqui no Brasil, não é uma coisa longe, não é uma coisa distante. Então, assim, as pessoas elas se rendem, elas abrem mão de tudo para estarem junto com esses grupos. Você vê isso acontecendo e quando você recebe o relato, você vê o tamanho do trauma que isso gera para a pessoa. Primeiro que para ela entender o que aconteceu, ela abriu mão de tudo que ela era, questionou família, questionou a história, questionou toda a sociedade. Ela se desmontou inteira para caber dentro de um grupo. E quando ela sai daquele grupo, é um segundo rompimento de vida, né? Para voltar para a identidade, ela está duplamente fragmentada. Então, é absurdamente doloroso o reconhecimento e depois a reconstrução, né? A vaidade, o ego, a personalidade, o emocional dessa pessoa está em frangalhos. Assim, é perigosíssimo, cara. Só fazer um acréscimo a esse ponto muito importante que o André comentou, né? Que a pessoa não tem apenas que se reconstruir, né? Para ela é muito mais difícil, porque você pensa, por exemplo, você perdeu o emprego, aí você vai procurar um emprego novo. Você perdeu uma casa, você vai procurar uma casa nova. Só que você perdeu todas as referências que você tinha de sociedade. É como se você virasse um alienígena que nunca interagiu com ninguém e você tem dentro de você, no final das contas, um receio de interagir com essas pessoas. Porque você aprendeu inicialmente, através da seita, que todo mundo fora da seita é mal, e depois você aprendeu que a própria seita é má. Logo, você passa a desacreditar na própria humanidade. Excelente. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Share screen. Conseguem ver?
Então, maravilhoso. Então, aqui, essa aqui é a famigerada Árvore da Morte, né? Então, para evitar que isso aqui vire uma aula de como construir a sua seita, eu não vou falar nomes nem nada do que tem, né? Mas a gente pode tratar que essa árvore, na verdade, são os túneis dentro da árvore da vida, né? Então, é o oposto da árvore da vida, que dão o que a gente chama das bandeirinhas vermelhas, que se você começar a perceber, você tem que pular fora, né? Então, aqui embaixo, onde a gente tem o Malkuth, que deveria ser o mago, a pessoa realizada e tal, você vai ter aí o grupo que vai ser explorado, ou seja, ao invés. Vamos começar por Tiferet, né? Que seria o Jesus, o mago, a beleza, o iniciado, aquele cara que é o rei que serve, né? O oposto do rei que serve, né, da magnanimidade do sol, é a arrogância, né? Ou o glamour, né? Ou como a gente falou, né, o grande chefe maravilhoso, inquestionável, líder, Führer, companheiro, que está lá em cima, né? Capitão, tem vários exemplos que a gente pode dar aí, né? Que são aqueles caras que são inquestionáveis, os messias, os escolhidos, a galera que pede para ser chamada de mestre, profeta, bruxo master, o que quer que seja, né? Como tem aquele velho provérbio, nenhum mestre pede para ser chamado de mestre, né? Mas é o cara que vai estar ganhando, alguém tem que estar ganhando aqui dentro da pirâmide, né? E aqui embaixo estão os caras que vão estar explorados. E aqui a gente começa a perceber que muito do defeito planetário da alquimia entra nessa jogada, né? E quando você entra na seita, a gente tem aqui, ó, 3 túneis que servem para manter o cara preso aqui embaixo. Então, Gamaliel, ou seja, o oposto de Yesod é o quê? A lua. Que quando você está num lugar que está buscando autoconhecimento, você está buscando se tornar o seu sol, correto? Portanto, você tem a lua. A lua tem um brilho próprio? Não tem um brilho próprio. Ela brilha, ela reflete o sol. Então, o que você tem que fazer sendo um pesquisador, um buscador? Você tem que ler vários autores, você tem que pesquisar várias religiões, várias espiritualidades para ver o que reflete e o que não reflete. Né? Então, fazendo um paralelo ali com a lua, vamos supor, se você começa a gostar muito de budismo, você lê 100 livros de várias coisas, e aí você se identifica com certas vertentes espirituais. Em determinado momento, a sua religiosidade vai ir para esse caminho. E aí você vai ver outras ordens, outros estilos, outros grupos, outros temas que não te interessam. Então a gente pode comparar aí no brilho da lua refletindo o sol. E onde você tiver uma lua cheia que mais te reflete, provavelmente aí é uma dica desse caminho. O que acontece aqui nos túneis? Qual é primeiro túnel que a gente tem na Árvore da Morte? É aquele que proíbe você de fazer tudo. Então, quando você entra numa seita, geralmente, o grande mestre começa a falar: eu sou a verdade, só eu que sei, todo mundo está errado, e começa às vezes brutalmente, às vezes disfarçadamente, começa a cortar. Então, se você está num grupo que começa a falar assim, só pode estudar as verdades do nosso grupo, ou nosso grupo é o único que tem as verdades, ou nosso caminho é o único que presta, já acendeu aí uma lanterninha vermelha. Se alguém quiser fazer comentários, cada um desses, ficando à vontade aí, né? Uns exemplos, alguma coisa que vocês viram. Né? Mas isso é muito comum, e a gente pode expor até, dar uma expandida nisso até para certas ideologias políticas que trabalham assim de direita e de esquerda, que trabalham exatamente com isso, né? Você bloqueia a leitura de qualquer coisa de fora, você dá cancelamento nas pessoas que não pensam de acordo com o grande líder, e você começa a separar e isolar os membros desse grupo. E aqui a gente vai ter também esse isolamento. O próximo caminho aqui da esquerda, pode falar, Paulo. Só antes de interromper, tem uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção, né? Porque, por exemplo, isso que o Marcelo está comentando sobre esse líder carismático, ele deve fazer parte da própria seita. Porque existem algumas seitas que idolatram uma determinada figura, mas não necessariamente essa pessoa faz parte desse grupo. Né? Você pode ter os adoradores de alguma coisa e você segue por esse caminho. Então a gente também precisa saber essa diferenciação, né? Você vai encontrar pessoas que são um pouco fora da casinha, né? Ou que são levadas a pensar dessa forma, que dizem que recebem mensagens
de uma determinada pessoa, mas que na verdade não tem nada a ver com aquela pessoa em si também, né? Eu vou chegar nessa. Assim, o exemplo mais comum que a gente pode usar são os pastores evangélicos, que eles falam em nome de Jesus, né? Então, eles emprestam as qualidades de Jesus e aí eles tentam se equiparar a Deus ali, né? Mas a gente já viu seita de nego que diz que incorpora Exu, incorpora ET, incorpora venusiano, incorpora robô, incorpora Atlante, anjo, aí você põe a birulesta ali. Aí, por fato de que, na verdade, o grande líder não está tendo palavras próprias, às vezes está emprestando aí um superpoder divino, ele se torna inquestionável, né? E geralmente, quando esses grandes líderes são questionados ou argumentados, eles retrucam com bastante violência. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, né? Essa esfera aqui, na árvore da vida, é a esfera da informação, né? Rod, né? Da verdade dos textos, né? Da manipulação das palavras, né? E a árvore da morte, a gente tem um nome bem bacana aqui, Samael, que é o túnel ali da mentira. Então, dentro de uma seita, eles geralmente vão tentar controlar as informações. Né? Lembra, a gente trabalhou muito com fake news, isso aqui é muito mais comum na política e na religião, né? Eu senti na pele isso, lembra quem é jogador de RPG das antigas, que teve seus livros de RPG queimados em 2001, 2002, por perseguição da Rede Globo, viu ser chamado de satanista em plena Rede Globo, sentiu na pele como é que funciona uma fake news, né? Aí a gente traz isso às bruxas que foram queimadas, as mulheres, o pessoal das religiões afro, que é chamado de adorador do diabo. Então sempre aí existe um preconceito contra quem é de fora. E aquilo que o Paulo Jacobina também comentou, que os membros da seita se acham superiores a todo o resto da humanidade. Pode falar, Rodrigo. Essas mentiras ficam marcadas. O RPG nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Ele nunca E mais foi, né? Hoje em dia, se você pegar as grandes editoras, elas colocam assim, jogo de interpretação de papéis. Ninguém mais fala de RPG. Fala, Joel. Marcelo, vendo você fazendo a explanação ascendendo dentro das Sefirotes, eu acho importante o pessoal se atentar ao fato de que você pode entrar em uma seita que já está consolidada, que já tem um modo de operação, mas pode haver um grupo ideológico que vai se convertendo em uma seita dentro desse processo que você está explicando. São duas situações. Exatamente. Isso aqui ocorre porque o grande líder ele é inquestionável. Mas quando essa seita começa a dar muito dinheiro, muito poder, muito like, muito view no TikTok, etc., os segundos escalões, eles sabem que eles não vão conseguir chegar no primeiro escalão a menos que eles eliminem esse líder. A máfia é um exemplo, né? Quando a gente fala de árvore da morte, a gente pode aplicar isso para a máfia, ou para uma quadrilha, ou para uma grande igreja, né? Temos aí um grande exemplo de um templo de Salomão, cujo segundo em operações percebeu que não ia chegar muito longe e montou uma outra igreja que hoje compete com a primeira igreja. E geralmente você tem muitos bispos que às vezes pegam e se separam e saem, né? Que é geralmente quando começa, ou dissidências, né? Quando você tem, como o André falou, coven, e aí eles brigam ou por algum motivo se separam, alguma coisa, eles tendem a repetir as qualidades dessa seita. Qualidades não, né? Os defeitos da seita, né? E aqui do lado de lá vem a culpa e a parte da sexualidade. Então, muitas dessas seitas usam essas seitas também para abusar sexualmente dos membros, né? Pegar favores e usar essas pessoas e também trabalhar muito esse conceito de culpa. Então, eu conheci uma seita que estava até próxima, que os caras eles eram assim, nunca eram tudo bom. Então, quando fazia um evento, organizavam alguma coisa, o que dava falha era o símbolo dos alunos que estava falhando. E aí, quando dava certo, era a egrégora que dava certo, né? Então, isso aí trabalha no psicológico de sempre culpabilizar a vítima. Então, tem muitas dessas seitas aí, acho que o André consegue falar um pouquinho mais desse aspecto psicológico, né? Que começa a jogar a responsabilidade de qualquer falha aqui. Né? Tipo, você é um pecador. Né? O que você faz, o pacto que você está fazendo
não deu certo porque a sua fé em Lúcifer não era muito boa. E aí cobra mais um dinheirinho, né? Então aqui a gente percebe muito disso daí, de jogar sempre a culpa aqui. Nunca é do grande líder, né? Desculpa, Marcelo, a vantagem aí, a vantagem. A virtude sempre é do coletivo, sempre é da liderança, né? E a moeda, o sexo sempre foi usado como moeda, né, dentro desses grupos. E muitas das seitas, inclusive, trabalham com a castidade, né? Você tem que ser puro, inclusive, nesse sentido. Muitas vezes o líder determina com quem que você pode se relacionar. Geralmente ele é um validador dessa sexualidade, né? E você tem que passar pelo crivo dele para que você possa se casar ou alguma coisa do tipo. Tem um documentário que chama, se eu não me engano, Rezar e Obedecer, que mostra bem, acho que não sei se é Netflix, mas dá uma procurada, Rezar e Obedecer, mostra o desenho exato de uma seita. Inclusive quando o líder é preso, ou como que essa seita ela continua, inclusive com o líder preso, né? E a sexualidade é sempre essa moeda utilizada. A culpa é muito utilizada nesse sentido. Até quando não é seita, né? Acontece isso. Você tem que fazer a manutenção da religião, né? Você pensou alguma coisa errada, você tem que ir ao sacerdote para se confessar, né? Se você não se confessa, você não tá livre. Então, é um pulinho para isso virar um sequestro emocional. E aqui também entra também o uso de enteógenos e drogas para diminuir a resistência das pessoas e também forçar a visão do grupo, né? Aqui a gente tem na árvore da vida a torre, mas aqui dentro do túnel da morte a gente tem o ódio a todo mundo que é diferente. E esses grupos começam a ficar cada vez mais enraizados. A gente consegue perceber isso. Hoje em dia, na verdade, a gente vê até em grupo de Facebook, né, cara? Se você pegar, tem 10 grupos de Telema, os 10 grupos se odeiam e brigam entre eles, né? São 10 grupinhos ali. Ou os caras de magia do caos. Então, cada grupo de Facebook virou meio que uma mini seita, onde, na verdade, pelos moderadores dos grupos, teria aquele poder absoluto de banir as pessoas e proibirem elas de falar, né? Que é esse túnel aqui. Os grupos de Facebook se tornaram mini seitas em vários exemplos, né, dentro de redes sociais, porque aí já dava um poder literalmente sobrenatural para o moderador, né, que é o poder de banir a fala, expulsar e proibir qualquer pessoa que esteja fora do grupo de se manifestar para avisar os outros caras dessa seita que eles estavam lá. Pode falar, Paulo. E aí, além disso, tem uma outra coisa que acontece muito, né, que no geral as pessoas não prestam tanta atenção. O próprio grupo, ele estimula uma competição entre os seus membros, no sentido de você buscar demonstrar que você é o abençoado, você é o escolhido, você é alguma coisa do gênero. Então, o grupo ele vai estabelecer dentro dessa seita determinados princípios, determinados valores, e você deve se mostrar sempre nesse sentido. Então, ao mesmo tempo em que esse grupo ele vai ter naturalmente uma percepção de coesão, porque todos estão buscando esse grupo, não há verdadeiramente uma irmandade, porque você está sempre competindo com os membros daquela seita, né? Tudo aquilo que você fala pode e será utilizado contra você dentro desse grupo. Não há um espaço de acolhimento verdadeiro. Parece haver um acolhimento quando você entra, porque você está fragilizado, você está procurando algum significado na sua vida ou está relacionado com alguma coisa. Esse grupo te abraça, ele te dá um suporte, ele te entende, mas ele faz uso de todas aquelas informações que você passou para ele nas suas confissões, nas suas angústias, para te manter ainda preso e vinculado a pelo menos um deles. Tem vários grupos desses, assim. Eu acho que o principal para você sair dele é quase uma missão impossível, né? Fazer umas perseguições ao pessoal que tenta sair. E eles são muito grandes às vezes, né? Principalmente quando a gente fala de religião ou de ideologia e tal, a parada fica muito grande. Aqui eu acho que talvez a gente estava focando um pouquinho mais nos grupos menores. O que eu tenho visto muito de seita hoje em dia também, pessoal de Quimbanda,
que usa aquela validação dos espíritos para daí vender a amarração, vender pacto. Tinha um que já caiu fora, já morreu, que ele fazia um pacto que você, na verdade, precisava, ao longo de um ano, apresentar mais 3 pessoas para fazer o pacto, senão você ia tomar vários problemas ali. E aí essas pessoas tinham que também conseguir mais pessoas. Né? Era quase um pacto piramidal, assim. Criatividade tem muito nesse processo. Mas, basicamente, ele funciona aqui embaixo, né? Eu não vou entrar ali para cima, porque aí começa quando a coisa fica muito grande, né? Então, por exemplo, aqui já são mais as religiões seitas. Então, a clifote de Gevurah seria a violência mesmo. Então, toda seita ou religião, quando fica grande o suficiente, tem seu mini exército. Ele pode ser desde gente de Facebook que fica com conta falsa xingando os outros, até homem-bomba, que pega a gente da religião que não gosta, vai lá e só porque fez um quadrinho, fuzila todo mundo, né? E aqui nesse ponto a gente tem a grana, né? Que quando você envolve dízimo e grana e dinheiro e tal, você tem seitas aí que são donas de banco, de empresas, de coisas, são realmente gigantes. Pensar nos Estados Unidos, a coisa fica muito além. Então eu acho que a gente nem precisa chegar nesse ponto, né? O nosso mundinho ocultista é tão pequeno que aqui a maior parte das brigas é por like de TikTok, por ego, por meia dúzia de trocado nas iniciação cobrada e umas paradas assim. Pode falar, Paulo. Aí trazer mais uma coisa também que é interessante a gente ficar atento, é que, no geral, a seita ela depende de um inimigo, né, de um inimigo externo, de alguma coisa do qual ela vai se manifestar de maneira contrária. E esse inimigo pode ser um outro grupo, de fato, ele pode ser a sociedade profana, ele pode ser o diabo, ele pode ser uma cultura, ele pode ser qualquer coisa. Então, o indício de que uma seita está se formando ou que ela já está formada é que ela parte de uma premissa de negar alguma coisa. Ou seja, ela precisa dessa negação para poder se afirmar. Então, você vai encontrar, como acontece em alguns segmentos religiosos, né, eles não afirmam a potência de Deus. Eles buscam utilizar a potência de Deus como um mecanismo positivo para contrapor aquilo que eles procuram negar, que é a influência do demônio, a influência do inimigo. Então, você vai encontrar determinados grupos que vão, a partir de um ritual, a partir de ideias preconcebidas dentro desse grupo, de negar alguma coisa. E, ao negar isso, ele se afirma e ele utiliza isso que ele busca negar como uma ferramenta sempre de controle. Porque você vai falar, você é contrário a isso, como acontece, o Marcelo até deu o exemplo do nós contra eles dentro da política. Só que isso também vai entrar em vários outros grupos. Você vai encontrar grupos que vão se dizer magistas, mas que eles têm os seus inimigos ocultos, é um outro grupo magista. Então você tem que negar aquilo que o outro grupo faz para poder afirmar aquilo que você faz, e assim você tende a ficar preso, não prestando atenção naquilo que a seita está fazendo. Diga, André. E geralmente, né, além disso tudo, a justificativa que mantém a pessoa dentro da seita, ela não é questionada. Porque, assim, depois que a primeira geração, a geração criadora e a geração imediata dela, que são as que fundamentam essa ideologia, elas criam uma terceira geração, seja ela porque crianças nasceram e evoluíram ali dentro, né, cresceram ali dentro, ou porque agregaram novas pessoas, os motivos daquela seita se sustentar, de se manter, eles não são mais questionados. Porque a partir do momento que você questiona, você está questionando geralmente o grande líder, você está questionando Deus, você está questionando alguma coisa desse tipo. Eles trabalham com a culpa mais uma vez. Né? Então, você simplesmente replica comportamentos, você simplesmente imita comportamentos e às vezes você nem sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Né? Você simplesmente quer se sentir dentro daquela ideia. Por isso que é tão fácil você odiar a outra pessoa, por isso que é tão fácil você combater a outra pessoa, porque você não procura e você é tolhido de questionar em relação a isso.
É simplesmente comporte-se de determinada forma ou você está questionando Deus, né? Então é muito mais fácil você odiar outra pessoa porque você não precisa de uma razão real. É simplesmente repliquem o que nós estamos fazendo. Aí você pode estar questionando Deus, ou um Exu, ou um alien, ou um Atlante, ou um anjo, ou um robô do espaço. Então é legal porque nessa nova era assim tem muito dessa charlatanice. Principalmente depois da pandemia, assim, o que a gente viu surgir de microseitas de Instagram não tá no gibi. Manda ver, Robson. Eu quero colocar um outro ponto aqui, que é a necessidade de aceitação dessas pessoas que buscam esse tipo de ambiente. Muitas pessoas hoje elas têm uma carência, e essa carência faz com que elas busquem essa, por necessidade de se sentir parte de algo maior, se sentir parte de um grupo, eles busquem esse tipo de organização, e podemos chamar até mesmo de criminosa, porque dentro desses grupos eles conseguem ser especiais. De alguma forma eles se sentem assim, mesmo que não sejam apenas meros peões sendo movidos no tabuleiro para serem sacrificados mais adiante. Mas eles se sentem assim e eles acabam buscando por essa necessidade interior, essa aceitação. Eu vejo muito isso acontecendo no ocultismo. Muitas pessoas que, sei lá, tiveram uma frustração qualquer e acabam buscando dentro de organizações ocultistas não de certa maneira questionáveis esse tipo de aceitação. Porque é muito fácil você ser aceito dentro de uma seita. Eu quero, eles já te puxam para dentro. Enquanto que certas organizações sérias, não é tão fácil assim você estar dentro dela. Eu vou fazer até um parêntese. O velho da maçonaria, que um dia eu vou ser preso, o Jacobina vai ter que me tirar no habeas corpus lá, que eu vou enfiar tanta porrada naquele velho que você fica vítima de golpistas até, né? Até você não chega nem a entrar na seita, né? Você às vezes paga, tá crente que você vai entrar numa ordem, numa religião, em alguma coisa, e você aí é usado para um esquema, né? Um esquema de golpe. Organizações sérias normalmente têm critérios um tanto quanto rígidos, que podem parecer um mecanismo de seita, mas não são. Mas é muito importante diferenciar o que é uma organização séria e saudável do que é uma organização doente que aceita qualquer pessoa que aparece pelo dinheiro ou pela sua mera presença para poder te manipular. Então, tem essa questão da carência e da necessidade de fazer pertencer a algo. Então, antes de você pertencer a um grupo, analisa se aquele grupo realmente não é uma seita, porque corre um risco muito grande de você estar caindo nessa cilada por mera necessidade de aparecer ou de fazer parte de alguma coisa maior. Paulo? Aqui o Renan no chat, ele até comentou aqui sobre um ponto que, né, ele fez uma indagação, né? As seitas sempre têm um apelo espiritual, né? Só para quem não sabe, o Renan ele faz parte do projeto Mayhem, né? Ele financia. O Rodrigo depois vai falar um pouco melhor sobre como fazer parte da gravação desses programas, né? Fazer parte dos grupos. Mas uma coisa que eu acho, Renan, eu acho assim, parando para pensar, nunca parei para investigar a fundo isso, mas eu acho que não necessariamente ela tem um apelo dito espiritual como nós entendemos espiritualidade, né? Muitas das vezes a seita ela trabalha com uma ideia de fazer com que você saia da sua condição de sofrimento, seja ela qual for. Então, às vezes você está desempregado numa determinada situação. O que a seita faz? Ela vai te abordar, ela vai te trazer para perto dela, e no momento em que você entra, a pessoa pergunta: o que você faz da vida? Eu sei empilhar caixa. Né? Vamos supor que eu fundei uma seita aqui, e falei: pô, Marcelo, lá na sua editora não precisa alguém para empilhar caixa? Aí o Marcelo: vamos botar o irmão aqui para empilhar caixa. Aí o Marcelo leva esse cara para poder empilhar caixa na, na editora dele. Nesse momento, ele passou a ter uma gratidão comigo. A situação de vida dele, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material mesmo, de sobrevivência, ela se transformou. E ele passou a sentir uma sensação de
deve retribuir aquilo que a gente fez por ele. Então, as defesas dele se abaixam e ele permite adentrar na seita. A partir de então, ele vai continuar trabalhando com o Marcelo para o resto da vida, só que todo aquele salário que ele vai receber do Marcelo, parte disso a gente vai abocanhar de volta, talvez a gente até devolva um pouco para o Marcelo, em função disso, já que ele está fazendo esse trabalho, e parte fica para o resto do grupo. Essa pessoa que procurou, ela não necessariamente tinha um apelo espiritual, ela tinha uma demanda física, material mesmo. E a partir disso ela foi coagida a fazer parte. E ela vira um arauto da própria seita, porque ela vai dizer para os outros que ela estava numa situação de desespero e ao entrar na seita, a situação de vida dela melhorou de fato. Qualquer semelhança com partidos políticos é mera coincidência, né? A gente de novo volta aqui para os defeitos alquímicos, né? O defeito da lua é a preguiça. Então, muitas vezes, nos grupos, quando você vende assim, faz o pacto e entre no nosso grupo secreto dos Illuminati. Pô, a gente recebe uns 3 e-mails por dia dos Illuminati, que quando a gente entrar, vai ser rico, vai ganhar mulheres, carros, iates, dinheiro e um monte de coisa. Mas muitas vezes a gente faz aqueles pacto coletivo de prosperidade, que é uma roubada gigante. Ou pacto para entrar, para resolver sua vida, para fazer uma amarração, para fazer... Geralmente é uma preguiça, é um negócio que não é um autodesenvolvimento que a pessoa vai ter que fazer, que vai dar trabalho, estudo, dificuldade, mas é uma promessa de que se você entrar na seita, sua vida vai melhorar muito rápido e você vai ficar muito poderoso, né? Eu tô aqui com uma outra pergunta do Richard, ele fala assim, existem mesmo rituais dentro desses grupos que são prejudiciais e irreversíveis? Já ouvi falar de troca de cabeça dentro de religiões de matriz africana. E me falaram que não tem como desfazer. A resposta é sim, tem uns rituais bem complicados, porque normalmente, aqui falando um pouquinho mais de Pai de Santo Picareta. Pai de Santo Picareta, quando ele vai fazer uma amarração, um ataque místico, alguma magia, alguma coisa, ele não vai colocar os Exu dele para levar a bomba de volta e o karma e tal. Então, geralmente, quando o pessoal entra e cai numa seita dessas com esse tipo de vertente aí, né? Quimbanda, Umbanda, mais dessa área, vamos dizer, africana, né? Existem alguns rituais, por exemplo, que o cara aprisiona as suas entidades e coloca para trabalhar para ele. Então, coloca sangue na sua cabeça, ele vai ter um processo ali onde você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pega o seu Exu, pega a sua pombagira, coloca na cartinha e deixa lá e fica com ele, fica trabalhando como um regime, vamos dizer assim, análogo à escravidão espiritual. E aí a pessoa fica lá totalmente à mercê ali do grupo, e aí as entidades dessa galera vão ficar trabalhando para esse sujeito. Então, eu já vi isso acontecer. E depois, para sair, é difícil, porque aí você vai ter que ir em outro lugar, e aí vai ter que fazer algum jeito para resgatar essas entidades, e vai dar um puta de um trabalho depois. Então, não é porque às vezes o cara tem poder e o cara deixa de ser picareta, né? Fala, Johan. Pessoal, mais uma pergunta para a banca. Gente, se a gente está conectando esses sintomas, né, para poder definir uma seita, e também em relação àquela pergunta do Renan sobre esse apelo espiritual, eu poderia dizer, por exemplo, que certas organizações relativas a esportes, por exemplo, como torcidas organizadas, teriam esses sintomas de seita e poderiam ser consideradas dessa forma? Sim, porque né, dentro de uma... Você concorda comigo que no mundo ideal você poderia ter, tipo, metade de corintiano, metade de palmeirense. Eles entrariam no estádio, eles ficariam todos misturados em verde, preto e branco, e aí os times jogariam. Quando o Corinthians fizesse um gol, metade da galera levantava e comemorava. Quando o Palmeiras fizesse um gol, a outra metade levantava e comemorava. Quando terminasse o jogo, todo mundo se apertava as mãos e cada um ia para sua casa em paz. No mundo ideal. Se tá diferente disso, tem alguma coisa errada aí, né? E o negócio escalona para violência. Então, lembra aqui na árvore, acho que vocês conseguem ver a mãozinha ainda, né? A gente tem essa parte de violência aqui, que é a violência da torcida organizada. Aqui você não tem um grande líder, mas você tem uma figura, de repente, do técnico do time. Que aí, às vezes, já não teve casos em alguns países que o time perdia a Copa, punham fogo na casa do técnico. Futebol não é muito a minha praia, mas eu sei que tem umas coisas escabrosas, dos caras tacar tijolo no ônibus dos jogadores, né? E aí, de repente, os caras de ídolos
se torna vilões, né? Alguém que faz um gol contra. Então, existe aí uma linha muito fina ali de violência, né? Porque essa galera entrega realmente o ego inteiro para o time, né? Um professor meu falava que esse tipo de pessoa, ele vive várias encarnações por mês. Porque, de repente, se no domingo o time dele perdeu, a pessoa está arrasada o resto da semana. E aí o time dele ganhou, aí a pessoa muda completamente. E aí a vida da pessoa depende de 22 milionários correndo atrás de uma bexiga. Então, futebol é um negócio muito pesado nesse sentido. Torcida organizada também. Alguém falou alguma coisa do PCC? Eu nem preciso dizer que organizações criminosas seguem a cartilha daqui, né? Você vai ter um chefe de boca, você vai ter armas e violência aqui, você vai ter muito dinheiro aqui, e você vai ter toda uma estrutura aqui embaixo de organização, de recolhimento de dinheiro, do controle da área da boca, né, e brigas sanguinolentas gigantes por controle de áreas aqui embaixo. E ali é comum, se você assistir a Cidade de Deus, os filmes e tal, você vai ver que volta e meia os caras estão trocando tiro na rua para ver quem domina que boca, que favela, e quando morre um líder do tráfico, tem outra sanguinolência para ver quem é que assume ali em cima. Então a máfia, todas essas organizações que são criminosas ou ilegais, elas naturalmente caem dentro dessa estrutura. Eu não sei se eu vejo organizações como torcidas organizadas ou, ou até mesmo né, facções criminosas como seitas exatamente, porque eu vejo que assim dentro dessas questões, assim, principalmente facções criminosas, existe uma questão cultural. Não vou entrar nos méritos de sociologia e tal, mas assim existem questões culturais, existem questão de poder, de identidade, tem a questão de submissão, mas eu não vejo o líder carismático, eu não vejo a movimentação. No caso do PCC, sim, você não pode sair, né? Você só pode sair se você for para uma igreja. Hoje em dia acho que nem existe, mas isso pode falar, Felipe Paulo. Só um comentário. Em relação à torcida organizada, geralmente você tem o chefe da torcida organizada, ele é uma referência dentro da própria torcida. O do mundo exterior você não sabe necessariamente dele, mas na torcida organizada você tem aquela pessoa que é a referência em si. Mas eu É creio. claro, existem torcidas organizadas que não se comportam dessa forma, tá? Mas existem torcidas organizadas que se comportam dessa forma também. Eu vejo Tem muitos. torcida organizada que briga uma contra a outra do mesmo time, não tem também? Isso não é muito a minha área, mas eu sei que é um negócio bem horrível. Eu acho que tem acho que muitos comportamentos semelhantes, mas tem algumas coisas que acabam destoando de alguma No crime forma. organizado também tem líderes carismáticos. Quando o líder carismático morre, o povo faz camisa, faz copo com a foto dele. É Ou um o filho negócio assume, muito louco. ou o filho assume e não deixa ninguém tomar o lugar, né? Não, geralmente os dois filhos começam a lutar entre si, Eu tô brincando com a entendeu? Coreia. Mas quando o líder carismático morre, tem choro, tem velório, tem a foto estampada em camisa, em copo, em todo tipo de coisa. As pessoas ficam cultuando como se fosse santo. É importante colocar que, claro, se você virar e falar, vamos estudar o grupo X, um vai ser mais violento, o outro vai ter mais dinheiro, o outro vai controlar mais a mídia, o outro vai... Então ele existe toda uma graduação gigante, né? Daria um estudo fantástico. O pessoal vive pedindo para eu ir para o Tamosauskas fazer um livro de Árvore da Morte, né? Mas eu brinco que se a gente tivesse publicado o livro hoje, amanhã nos jornais da Globo e no TikTok o livro já fica desatualizado, né? Porque todo dia é uma árvore da morte dando um broto novo ali, de diferente. Eu acho que é isso. O que mais que a gente pode dar dicas? Assim, Robson, dicas para quem tá Robson assistindo a gente tá com a mão levantada. para não Robson cair quer numa falar. seita. Pode falar, Rafael. Eu ia falar da questão da formação de egrégora. Qualquer junção de grupo, seja um grupo de trabalho, cria uma egrégora, né? Ainda que não seja uma questão voltada à espiritualidade, qualquer grupo acaba desenvolvendo um pensamento coletivo.
né? E esse pensamento coletivo acaba, mesmo numa torcida organizada, André, acaba sim gerando uma seita, vamos dizer assim, por conta desse pensamento coletivo. Então, mesmo que, é igual o Marcelo falou, em menor ou maior grau, a gente vai ter uma estrutura de seita se formando mesmo em grupos sem nada a ver com espiritualidade, né? E isso a gente vê no mundo corporativo, a gente vê no mundo nas escolas, a gente vai ver em vários lugares, né? O Rodrigo está ali para confirmar para mim que também acontece nas escolas. Eu vejo isso. Só uma interrupção e você continua. Quando você dá aula e você vai em várias salas, cada sala tem uma personalidade. Cada sala, a forma coletiva como os alunos agem é diferente de outra sala. A egrégora é diferente. E existe egrégora sobre egrégora, porque tem a egrégora do colégio, eu faço parte do colégio X. Aí dentro desse colégio eu faço parte de turma X. Aí existe subgrupo X do fundão, né? Aí vai tendo grupos e grupos, né? No qual as pessoas vão fazendo suas iniciações e seu desenvolvimento dentro daquelas seitas, vamos dizer assim. Então, a seita, ela é um movimento que acontece meio que natural em quase todo lugar. A questão é a intensidade com que isso vai se manifestar dentro de cada grupo, né? Isso, então, é uma coisa que é meio que impossível evitar quando a gente fala de juntar pessoas e desenvolver ordem dentro desses grupos, né? Tipo, mas aí é que tá. A seita, ela tem um objetivo negativo sobre os seus membros, sempre. E isso é importante deixar claro. Pode falar. Desculpa, o Marcelo pode me cortar se o que eu falar aqui não pegar. A gente falou tanto isso e eu não consigo parar de pensar no Hamas e o que está acontecendo lá em Israel. A gente está gravando aqui, está acontecendo um problema em Israel, uma guerra lá. O Hamas é um grupo político que tem um braço violento muito forte, tem uma entrada de dinheiro muito forte, tem um líder carismático lá para eles muito forte. E a notícia que eu estava vendo hoje, antes de começar essa gravação, é que parece que eles estão usando as mesmas técnicas que o exército alemão utilizou na Segunda Guerra Mundial. O uso de remédios com metanfetamina para inibir certas coisas. Eu não perde, os soldados não vão perder a decisão, mas eles não vão ter a menor empatia pelo próximo. A menor empatia pelo próximo, isso acontece. Mas é que não é chamado de seitas, né? A gente acabou abrindo um pouquinho mais. A nossa ideia era mais tomar cuidado, assim, com tipo galerinha que apareceu do nada de Instagram, de não sei das quantas, que começou a tipo cobrar inscrição para formar escola, para formar grupo, para formar seita, para pagar ritual em grupo, e aí junta, e aí o negócio fica tão absurdo que estava tendo tipo gira de Exu com masturbação coletiva. A coisa vai degringolando num ponto que era essa ideia. Aí a gente extrapolou para a árvore da morte, e aí, obviamente, a gente extrapola para máfias, para todo o grupo. Mas, basicamente, todo grupo que está voltado para. O centro ali é sempre Tiferet. O oposto da árvore da vida é. O oposto da magnanimidade é o rei tirano, né? Então, se você vai ter um ditador ou um fascista, um nazista, um comunista, alguém que quer ser o chefe ali da parada toda, você já está tendendo a ter essa seita, né? E ela pode ser mais ou menos violenta, mais ou menos por dinheiro, mais ou menos por poder, mais ou menos espiritual, mais ou menos com entidade, com alien e tal. Cada uma vai ser um traço, né? E aí a gente já extrapola um pouquinho de seita. Não só o Hamas, mas você pegar Hezbollah, todos esses outros grupos. Você concorda que tem que ter um poder muito gigante para você convencer um maluco a enfiar um monte de bomba no próprio corpo, entrar numa multidão e explodir a bomba? O quanto que você tem que ter entrado na cabeça dessa pessoa
para ela se tornar esse tipo de mártir e abrir mão da própria verdadeira vontade, o karma que ela vai estar causando nos outros e vai voltar e tal, é uma coisa muito grande. Talvez a gente pudesse dedicar um episódio só para isso, né? Mas assim, acho que o André consegue falar mais desses efeitos psicológicos, né, de seita. Mas a gente tem cara que foi lá esfaquear. Se você pegar exemplos de exércitos e tal, procura aí na internet o assassinato do irmão do Kim Jong-un, do ditador da Coreia. Vocês vão ver que é um negócio que parece coisa de filme, de tão elaborado que é a parada. É coisa de filme de espião. Então, o mundo real tem muito dessas paradas, assim, de grupos que têm poder dentro de poder, partidos que dominam países inteiros. O Black Mirror, que é praticamente utilizado, já virou documentário, né? Não é mais um seriado. Então, a Árvore da Morte, ela expande bastante nisso aí. Se a gente for levar em consideração, a gente pode fazer um episódio para explorar cada estilo de grupo criminoso ou ilegal, ou religioso, fanático e tal, que a gente tem aí um exemplo de Árvore da Morte. E aí, agora a pergunta que não quer calar, né? Como sair dessa roubada? Paulo. Tá. Como sair dessa roubada, o ideal é não entrar, né? Mas, você tem que prestar atenção nas bandeiras vermelhas. A primeira coisa que você tem que prestar atenção, né, você tem que passar pelo crivo da razão, é você perceber como o Marcelo comentou sobre essa questão desse brilho em demasia do líder da seita. Se ele se coloca sempre como, não, eu sou o todo-poderoso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sei o quê, eu sou a reencarnação Atlante, eu sou a reencarnação do Papa, eu sou a reencarnação do Eliphas Levi, sei lá, ele começa a trazer isso muito para cima dele. Presta atenção, dá uma olhada e fala assim, ó, talvez tenha alguma coisa errada aqui. Mas se você quer continuar andando, pô, beleza, entra ali, continua andando, né? Mas você já passou da primeira coisa. Né? Depois eles começam a falar, olha, você tem que abandonar não sei o quê. É claro que não necessariamente as pessoas dizem isso de uma maneira clara, no sentido de virar para você e falar, não, olha só, todo mundo lá fora é ruim. Não, eles vão deixando, dando a entender, apontando defeitos em todo mundo que está do lado de fora e apontando qualidades de todo mundo que está dentro. Aí você fala, não, o pessoal da sua família, pois comportamento estranho esse do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, não sei o quê. Não, olha só o pessoal aqui dentro. O pessoal aqui dentro age de uma maneira, não, o pessoal bom, o pessoal sangue firme, chega junto, né? E você começa, através dessas pequenas insinuações, a minar o comportamento, né, a sua percepção e a formar um ideal no qual você vai sendo levado em direção a esse abatedouro que é a seita. Esse abatedouro da sua personalidade, porque você vai sofrer uma lavagem cerebral e você vai ter uma nova personalidade. Então, você vai criar um bonequinho que vai seguir por aquelas pessoas. Preste atenção como eles levam em consideração o uso de dinheiro. Geralmente tem assim, não, a gente precisa de dinheiro, vamos aqui, galerinha do início, nós precisamos reunir tanto. Vamos lá, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, beleza. E aí e você percebe que a cúpula ninguém tira dinheiro do bolso. Se a cúpula não está tirando dinheiro do bolso, ela não está participando daquilo que ela quer, porque talvez esse dinheiro esteja indo para essa cúpula, não está indo para esse projeto em si. Perceba Falta de transparência, principalmente na parte da grana, é uma bandeira vermelha gigante. Sim, eu conheço muito lugar que fala assim, não, a gente precisa de dinheiro, vamos colaborar, vamos colaborar. O lugar precisa, a gente precisa fazer uma reforma, a gente precisa, a conta de luz vem enorme. Ninguém mostra a conta de luz, ninguém mostra nada, ninguém faz orçamento. A galera dá dinheiro, não tem um contador para mostrar um balancete. Mesmo que ninguém saiba o que seja um balancete, né? Você não tem um balancete fixado em lugar nenhum para a pessoa poder dar uma olhada, né? Então,
procura prestar atenção nessas coisas. Outra coisa que também é fundamental, que é um alerta, é que as pessoas vão falar: ah, por que a gente não faz desse jeito? Ah, não, porque o estatuto não permite, porque as regras da casa não permitem, é porque. Tá, cadê as regras da casa? Porque se a regra da casa é o líder que diz simplesmente, então a regra da casa é a regra que o cara quer na hora que ele quer. Se tem no papel, você pode falar, não, não é. Aqui está dizendo outra coisa. Não é isso que você tá dizendo para mim. A Patrícia lançou uma pergunta aqui. Por que é tão difícil desistir, deixar de seguir um Salvador, líder e tomar as rédeas da própria espiritualidade? Alguém quer responder isso, já que eu já falei demais? O André que manja das psicologias. Eu acho da necessidade de pertencimento, da aceitação do seu meio. Eu acho que cai dentro dessa questão. Isso torna difícil, porque você, como aceita astutamente, eliminou o meio externo, e agora você é dependente daquele meio social, você acaba se tornando refém desse grupo. Igual a questão do emprego, que foi mencionado. Ah, o cara sabe empilhar caixa, ganhou o emprego do cara da seita. O emprego, o modo de vida desse cara agora é inerentemente ligado à presença dele na seita. Se você considerar, desculpa te interromper, mas, por exemplo, vamos pegar uma religião aí, por exemplo, Testemunha de Jeová, se você fizer alguma coisa que o pastor ali não concorde, ele vai ler o seu nome e falar: olha aqui, Johann e Paulo Jacobina estão desligados da congregação. E aí, tipo, todos os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares, taranã, os caras vão virar as costas para você. E aí você vai ficar sem literalmente ninguém. Porque chega a ser tipo pai, mãe, irmão, os caras abandonam mesmo. Então é muito difícil, né? É uma situação de refém, né? Desculpa, Robson. Não, o seu comentário está perfeitamente adequado, Marcelo. O que você disse é a realidade nua e crua. Então, por isso é tão difícil uma pessoa conseguir deixar uma seita, porque ele é refém. A partir daquele momento que ele está dentro daquela seita, ele se envolve cada vez mais com aquilo, ele se torna literalmente um refém daquelas circunstâncias. Se ele sair da seita, ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde os amigos. Quem que quer isso? Ninguém racionalmente vai querer uma coisa desse tipo. Então, eu acredito que a dificuldade maior das pessoas saírem das seitas é justamente isso. Agora eu conto com comentários de um psicólogo competente para criticar as minhas falas. Bom, a gente chamou um psicólogo competente para comentar tudo isso, mas ele não veio, então eu vou falar um pouquinho. Cara, se você parar para pensar que quando a gente procura uma religião, a gente procura um grupo, quando a gente procura uma seita que a gente não sabe que é uma seita, uma tradição, não importa, uma ordem. A ordem talvez um pouco menos, mas assim, a gente está num momento de fragilidade. Ninguém procura uma religião porque está transbordando de alegria e está falando, nossa, eu quero encontrar Deus porque eu quero lá só agradecer. Vou bater na porta da igreja, vou entrar lá e falar, valeu Deus por tudo isso que aconteceu na minha vida. Não é assim que acontece o negócio, né? Geralmente você chega na religião ou numa crença, ou você se aproxima de alguma coisa por um processo de luta, um processo de dor, uma questão de necessidade, ou quando é por afinidade, é um processo, é um caminho mais longo. Ele é um caminho mais longo, é de afinidades mesmo, né? Mas geralmente a gente entra por uma questão de carência, de ausência de motivação ou alguma coisa relacionada. Pode falar, Robson. Tem também o ponto de que a pessoa nasce membro da seita. Sim. Então, aí é uma outra questão, acho que é até pior, cara. Mas assim, quando você entra tão fragilizado numa religião ou qualquer outro lugar que valha, você vai dar um reboot nas suas ideias. Você vai começar a colocar os valores daquela crença, daquela seita, daquelas pessoas nas lacunas onde você se sente ferido. Então, os valores daquelas pessoas que você admira até então, ou que se tornam referência para você, começam a preencher os seus vazios. Por isso que às vezes é tão difícil deixar um salvador de lado, um líder de lado, porque você
você sente que você foi preenchido por aqueles valores em algum momento. No momento que você nega aqueles valores, você está negando, é que nem o Robson falou, quando você nasce dentro daquilo e você sai de uma religião, vou falar da galera que sai do catolicismo e vem para o paganismo, você não está traindo somente a você está traindo as suas gerações passadas, as pessoas que te ampararam. Então, é difícil você negar tudo isso e observar uma outra coisa como válida também. E isso não acontece geralmente quando a gente está com a saúde plena, né? Geralmente existe um desequilíbrio emocional, uma questão de dúvida. Quando eu falo desequilíbrio emocional, não estou falando de doença mental. Estou falando de você estar num processo de crítico, né? Um processo de crise, que é um momento em que vários conflitos começam a acontecer dentro de você, das suas certezas, e isso dificulta, fragiliza. Terapia ajuda pra cacete para você saber quem você é e para que você não passe pela influência do coletivo. E aí é trazer uma coisa que complementa isso que o André trouxe também de maneira brilhante, né? Que o André ele abordou uma questão relacionada ao sofrimento do indivíduo, né? O indivíduo nesse sentido ele acaba chegando nesse ponto, mas também tem um outro ponto que a gente não presta atenção, que é uma condição da nossa sociedade como um todo, né? Você vai pegar, na sociedade moderna, que era a sociedade da castração, você precisava de um líder para poder fazer isso. Mas na sociedade pós-moderna, que é a sociedade positiva, não no sentido de ser legal, né, mas no sentido que você pode fazer tudo, né, liberdade, suposta liberdade incondicional, você é doutrinado a constantemente procurar ser o senhor de si mesmo, mas não sendo o senhor de si mesmo. Por quê? Você é condicionado a estabelecer a falsa ideia de que você pode fazer tudo. Só que na vida tudo é equilíbrio. O excesso leva a uma série. Assim como a restrição pode gerar um tabu, né? O excesso também pode gerar um outro tabu. E você, dentro de você, começa a se sentir cansado. Porque o ser humano é, por natureza, um ser sociável. O primeiro humano surge dentro de um grupo. Ele não surge de maneira isolada, ele não brota de uma árvore, ele não brota de uma pedra, ele surge dentro de um grupo. Então a gente precisa do grupo naturalmente. No momento em que você tem-se a ideia de que se basta sozinho, e a sociedade vende muito isso, algo dentro de você clama por ajuda. E além do mais, a sociedade é cada vez mais complexa, ela é cada vez mais autoritária, ela cada vez te esmaga mais, e aí gera uma sensação de fragilidade e impotência que mistura com a ideia de que tudo você pode. E aí você tende a buscar no momento de, cara, eu preciso de alguém para me guiar porque eu não aguento mais pensar. Só que a pessoa está há anos sem pensar. Ela acha que pensa, porque ela tem pensamentos é, é, repetitivos, ela tem ideias repetitivas, ela tem pensamentos intrusivos, ela tem uma série de outras coisas que ela acha que ela está pensando, quando na verdade ela não está pensando de fato. Ela tem atividade mental, mas ela não pensa, porque a estrutura social também faz isso com o indivíduo. Ele elimina do discurso a ideia de um grupo e automaticamente ele te dá essa responsabilidade sozinha, que é interessante você ter a sua responsabilidade, mas a sua responsabilidade ela não deve ser vista de uma maneira isolada, porque você faz parte de uma sociedade também. Oi. Eu acho que a gente já abordou bem o tema, né? A gente poderia ir para nossas considerações finais. Então vamos lá. Começar, André Corrêa, considerações finais. Gente, levando em conta que ninguém aqui é carismático, eu bato o martelo que isso daqui não é uma seita, então na próxima gravação estarei presente. Gosto muito de estar aqui com vocês, mas por favor não peçam para eu me explodir em nenhum lugar. Mas se você quiser explodir alguma coisa, acessa lá @André Corrêa Tambores e @Conexão Pagã, onde a gente conversa sobre queimar ideias e coisas do tipo. Beijo para vocês, até mais. Robson Belli, considerações finais. Bom, eu ainda não conheci nenhum grupo extremista pagão, né? Se tiver, depois você me avisa, porque eu tenho que me atualizar um pouco. Mas
o seguinte, eu acredito que esse tipo de conversa é fundamental nos dias de hoje e falta muito desse entendimento para as pessoas terem esse entendimento, terem essa compreensão, ouvirem vozes falando a respeito disso, né? Para que as pessoas tenham noção do que é e o que não é. Então, eu acredito que isso deva gerar um certo burburinho na comunidade e eu gostaria que realmente gerasse para que as pessoas estivessem mais cientes e fossem menos otárias, né, de cair nesse tipo de coisa. Então, como sempre, peço para o pessoal que eu sempre falo, estudem. Estudem muito e vocês vão acabar se libertando. O conhecimento liberta. E o autoconhecimento é fundamental, antes de querer se tornar um magista. Então, recomendo análise de si mesmo e, se você quiser, já tendo consciência do que é uma seita, entrar para a minha, vai lá, cartas.me/secretum secretorum e veja o nosso projeto. Ele não é bem uma seita, porque eu não sou carismático o suficiente, infelizmente. Mas estou tentando e é isso aí. É isso aí. Johan, do enoquiano.com.br, considerações finais. Pessoal, muito obrigado por mais esse compartilhamento, muito conhecimento aqui, muitas novas ideias, né, de como não caírem nesse golpe, né, fantástico sobre as seitas. E se você quiser descobrir por que não deve idolatrar ou tentar formar uma seita com os anjos enoquianos, entrem lá no enoquiano.com.br e no grupo do Telegram. Muito obrigado, pessoal. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, já ficou claro que seita é furada, né? Mas um passo que também a gente comentou muito aqui, né, é você se conhecer. Se conhecer de verdade, não é você saber o que você gosta, o que você não gosta. É você aprender a pensar, é você aprender a refletir sobre a sua vida, o seu papel como magista, o seu papel como cidadão, o seu papel como um ser no universo. E é isso que o Pedra de Afiar busca te auxiliar nesse processo. A gente tem um canal no YouTube, youtube.com/, Pedra de Afiar. Toda semana, 3 vídeos com os temas mais diversos possíveis que vão te ajudar a realmente pensar esses temas, enquanto você também aprende sobre magia, sobre psicologia, sobre uma série de outras coisas. E dá uma olhada também no nosso site, pedradeafiar.org, onde você pode conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e, inclusive, vir estudar com a gente. Não, não é uma seita, até porque a gente não tem um líder carismático, a gente passa pelo processo da autocrítica constante, até estávamos conversando isso no grupo do Telegram do MEI, que a gente faz o processo de autocrítica constante, e nós temos cargos que trocam constantemente, e ninguém pode se candidatar a eles, também é um pequeno detalhe. As pessoas são escolhidas pelo grupo para fazerem parte daquela função. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Eu fiz a brincadeira do RPG, mas ainda bem que eu joguei RPG, porque o RPG ajuda a interpretar texto, a pensar e a não cair nesse tipo de roubada. Tivemos aqui tantas considerações finais espirituosas. Essa seita da Pedra de Afiar, que ensina você a fazer faca e a amolar faca, eu gostaria de participar. Eu tinha até uma bigorna para poder participar e fazer minha faca. O problema é que eu moro em apartamento. Mas vamos a esse grupo que a gente faz parte, que não é uma seita, porque 3 vezes por semana é Consciência 2. 3 vezes por semana vem um povo legal aqui falando, não, seja isso, seja aquilo, você vai para lá, você vai para cá, você quer fazer parte disso, quer fazer parte daquilo. Então, esse grupo não tenta fechar você. Você, catarse.me/TDC, você vai receber a revista de hermetismo, você vai ajudar na caridade, você vai entrar em vários grupos de Telegram, cada um com uma ideia diferente, não existe aquele negócio fechado.
e todo mundo com o mesmo objetivo: fazer você encontrar sua verdadeira vontade, seja ela onde for. Ah, minha verdadeira vontade é ser pagão, minha verdadeira vontade é chamar anjo enoquiano, minha verdadeira vontade é trabalhar com cutelaria, minha verdadeira vontade é traduzir grimórios, e por aí afora. Entre no catarse.me/TDC. É isso aí, galera. A gente fica brincando assim, se fosse uma seita, o líder ia ser o Rodrigo, porque aqui, tipo, se você juntar, tem umas 9, 10 pessoas que é tudo professor. Como ele é diretor da escola, ele tá com uma hierarquia acima dos professores, né? Mas assim, a gente não tem líder porque, cara, a gente tem 470 entrevistas com 470 nego diferente. A gente entrevistou padre e satanista, então é o oposto da seita. Assim, se a gente fosse uma seita, a gente ia passar 471 episódios só falando da gente e de como todos os outros estão errados e como só o caminho único é a verdade, a justiça, e etc, etc. Então, é uma coisa complicada. Eu sei que para quem chegou agora, eu tenho uma coisa que um professor falou para mim, tipo, muito, muito tempo atrás. Ele falou assim: se você estivesse conversando com Albert Einstein e caísse um raio na cabeça dele e ele ficasse 2 vezes mais inteligente, você seria capaz de perceber que a verdade é essa. Quando você não sabe nada, algum fulaninho no Instagram, no YouTube, não sei o que fala alguma merda que você não sabe, você não tem como saber o quanto que essa pessoa é inteligente. Então tem muito leitor de teleprompter por aí, que o cara até pega as coisas de um lado do outro, né? Fala bonito, posta coisa bonita no Instagram, tem milhares de seguidores, não sei o que lá, e monta grupo, seita, ordem, quimbanda, capítulo, o que for, né? Então, fique esperto, questione, né? Pergunta de onde veio essa pessoa. Aqui a gente tem um baita de um cuidado para quem que a gente vai entrevistar, para ver se a gente não está chamando um nego para falar besteira aqui. Então a gente pesquisa, a gente olha, puta, da onde que essa pessoa escreveu, quem são os mestres desse cara, a pessoa é conhecida, ela tem referência, fez livro, quem conhece, tal, tal, tal. Não é um grupo muito grande, dá para pesquisar. Então não caia na roubada bonitinha do Instagram, do TikTok, do Facebook, do YouTube e tal. Questione. Normalmente os grandes mestres, eles caem, eles vêm de outros planetas e de outros lugares, e eles brotam, eles têm uma história nebulosa, da avó bruxa que ensinou poderes e depois morreu, o Aliens, o ET, não sei lá. E avalia a pessoa, vê quem são, vê o grupo, vê quem são as pessoas que estão em volta. Eu acho que é uma grande bandeira para você aí não cair em roubada, ok? E se você quiser, aliás, segue o canal e dá o like. A gente precisa da divulgação porque o YouTube ele só gosta de vídeos de 10 minutos com dancinha. O nosso vídeo tem quase 1h30 de pessoas falando de assuntos complexos. Então, a gente depende do boca a boca, de passar. Mas se você curtiu, se foi útil para você esse vídeo, dá uma olhada no canal, já assina, porque tem mais de 470 entrevistas sobre 60 assuntos diferentes, que aí alguma coisa vai te agradar. Alguma coisa que você está estudando dentro do caminho ocultista da espiritualidade, a gente com certeza já entrevistou algumas pessoas daquela área que são boas referências, ok? Então, muito obrigado, Johan, Paulo, Rodrigo, Robson, André, Joel, e você que ficou com a gente até agora, e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.